Bom dia pessoal, obrigado pela presença de todos. Obrigado, Dib, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a Deus por permitir que a gente retome as nossas atividades. 2 anos até que passaram rápido, né? Quando o Dib me convidou para a gente conversar sobre um tema para essa palestra, eu confesso que ainda não tinha... a gente tem falado tantas coisas de manutenção nesses últimos anos, e mini-reforma é uma coisa tão presente na minha vida, é uma coisa que eu falo tanto no dia a dia, que eu achei que fosse um assunto já desgastado. Eu achei, acho que falar de mini-reforma, a turma já cansou de ouvir. Aí o próprio Dib falou, não, acho que é importante falar sobre isso sim, porque a turma costuma esquecer. E é verdade. Nesse período entre que a gente conversou e até organizar a palestra, conversando com as pessoas e tal, a gente percebe que muita gente ainda adota práticas antiquadas de manutenção, práticas antigas de reforma de máquinas e tal. Eu falei, vamos falar de mini-reforma de novo e vamos retomar a história novamente. Nós chamamos a palestra de uma estratégia econômica. Cadê o laser point? Uma estratégia econômica de manutenção das colhedoras. E, só para conceitualizar um pouco, a mini-reforma é uma prática de manutenção preventiva que tem por objetivo maximizar a disponibilidade e minimizar o custo de reparos e manutenção do equipamento. Tá? Essa definição eu criei agora, 9, 10 anos quase depois que a gente começou com o conceito da mini-reforma. Ela surgiu, e eu vou falar daqui a pouco, não pensando na disponibilidade, mas pensando também na disponibilidade e além de uma série de outras coisas. Um pouquinho da história dela, em 2011, nós desenvolvemos a ideia nas unidades da Agroterenas, numa das unidades da Agroterenas. Mas essa ideia surgiu das necessidades que eu percebia nas minhas andanças de consultoria. Na época eu prestava consultoria na ITH, nas usinas da ITH, e a gente percebia as dificuldades de espaço e tempo, nas outras usinas fora desse grupo, na própria Terenas, a questão de acúmulo de atividades entre safra, de compra de peças, de acúmulo de peças num período só, o sufoco que dava no compras e tal. Não era legal, todo mundo entendia que alguma coisa precisava ser feita. E aí nós pensamos, como fazer isso? Aí nós pegamos o pessoal na Terenas, em 2012, em 2011, a gente estudou esse conceito, né? Vamos pegar, ao invés de fazer uma reforma geral da máquina na entre-safra, vamos distribuir essa reforma ao longo da safra. Mas como? Nós vamos parar a máquina, demora 20, 30 dias para reformar uma máquina hoje, nós vamos gastar 20, 30 dias para reformar uma máquina safra? Eu falei, não. A ideia morreria aí se nós tivéssemos essa atitude. Nós teríamos que fazer 1, 2 mini-reformas ao longo da safra, no menor tempo possível, para que não comprometesse a operação, né? Fizemos esse trabalho, em 2012 nós fizemos com algumas máquinas, em 2013 nós colocamos a mini-reforma para funcionar, para valer, na Agroterenas, na unidade de Paraguaçu Paulista, né? Que fornece cana para álcool. Colocamos a ideia, funcionou bem, e aí já no ano seguinte nós conseguimos fazer alguns comparativos, né? Como que era a disponibilidade na safra em 2011, que começava elevada, num patamar bacana, e terminava lá em novembro, dezembro, com uma disponibilidade medíocre. A operação não tinha máquina para conseguir colocar cana na usina. Estava calor, na época ainda tinha cana inteira, o cortador de cana já não suportava mais trabalhar. E aí você tinha que, quando mais se precisava da máquina, a máquina não entregava disponibilidade. Quando a gente implantou a mini-reforma, na safra 2013, a gente conseguiu linearizar mais isso aqui, ficou muito melhor. A gente começou em 81, bateu 88, 83, 86 e terminamos a safra praticamente com a mesma disponibilidade de que quando nós começamos, né? Então isso deu um alívio muito grande para a operação, permitiu que a operação se programasse melhor. E foi sucesso. A partir daí, eu comecei a implantar esse conceito no mercado. E o conceito pegou tanto, né, a ideia foi tão simples, eu me lembro até que na época, no seminário, que foi a ideia da apresentação, foi em 2014, o Dib me chamou para fazer uma apresentação, e eu coloquei esse tema no seminário de 2014. E o tema se chamava Como evitar a reforma de colhedoras na entre-safra?
Dentro dessa palestra da época, mini-reforma é só uma atitude, é só uma, como que a gente pode evitar essa reforma? Fazendo isso e fazendo mini-reforma. Só que a palavra mini-reforma tomou corpo depois e virou o tema da sequência. Eu me lembro que o Voi, na época, Zé Paulo, não sei se ele está aqui hoje, até falou, mas isso é como colocar o ovo em pé, né? Uma coisa, era realmente muito simples, ao invés de fazer uma reforma grande, eu faço uma reforma pequena ao longo da safra. E deu muito certo, gente, deu muito certo, a ponto de eu achar que esse assunto já estava dominado, né? Por todas as usinas que eu passei até agora, nas consultorias, a gente leva o conceito, em algumas a gente tem tido muito sucesso, em outras um pouco mais de dificuldade, mas o conceito está consolidado. Alguns colegas consultores também já adotaram essa ideia, mudaram um pouco o nome e tal, mas na essência, o chassi da ideia é o mesmo para todo mundo, tá? E aí o conceito pegou. E por que nós adotamos essa ideia de fazer mini-reforma? Por que precisava mini-reforma? Primeiro, né, acaba falando da disponibilidade, primeiro é tentar elevar e manter a disponibilidade constante. Lembra do gráfico lá atrás, né? Quando não tinha mini-reforma, começava com disponibilidade alta, terminava com disponibilidade baixa. Quando colocou a mini-reforma, ela se manteve constante e num nível elevado. Não adianta eu manter uma disponibilidade de 75%, 80% da safra inteira, que eu vou ter que ter máquina demais e vou ter um custo elevado de mecanização. Reduzir o custo de reparo e de manutenção, em princípio, das colhedoras. Por que nós tratamos de mini-reforma com colhedora? Primeiro que a colhedora responde sozinha, com quase 30%, 40% de todos os gastos de CRM de uma empresa. Pode fazer um levantamento nas frotas de vocês, né? Pega no final do exercício, quanto gasta uma colhedora? Se não for 40%, é 30%, mas ela consome, com reparo e manutenção, que é peças, pneus, serviços, terceiros, oficina interna, de 30% a 40%. Então, por isso o foco na colhedora. E porque também a colhedora, você tem que ter uma disponibilidade alta o tempo todo, equipamento de alta abrasividade, de alto desgaste, e que arrasta atrás dela caminhão, trator, colheita, tudo, né? Então, um dos objetivos é reduzir o custo de reparo e manutenção. Eu vou mostrar daqui a pouco como fazer isso, né? Outra coisa, eliminar as necessidades de reformas entre safra, que são atividades complicadas, é caro fazer reforma de entre safra, você não tem espaço, você não tem gente, você não tem... É um pior momento financeiro para a empresa, né? Quando você não tem receita, praticamente, nas usinas, você tem que ficar gastando com peças, e gastando muito com peças. Diminuir a demanda por mão de obra própria ou terceiros na entre-safra, isso foi sentido muito na época, eu percebi muito forte isso na ITH. Nós tínhamos usinas em Goiás, em Mato Grosso e tal, que tinham entre-safra muito curta, espaço muito pequeno nas oficinas e uma pouca disponibilidade de mão de obra técnica na região. Então, você tinha que terceirizar muito. Me lembro de uma determinada usina que tinha 30 colhedoras, mandou 10 colhedoras para um fornecedor, 10 para outro, e 10 ela tentou fazer em casa, e fazia essa reforma completa, ficava muito caro, mas muito caro mesmo, e não tinha uma efetividade legal, e você começava a safra, na metade da safra em diante, a disponibilidade já era comprometida. Dar maior alívio financeiro no orçamento da empresa, né? Você não tem mais aquele compromisso de chegar em setembro, outubro, e fazer uma listagem de compra de peças. E eu sou da manutenção, vivi muito tempo isso de perto com os mecânicos, você acaba exagerando no pedido de peças. Como você não sabe o que você vai encontrar quando você vai abrir a máquina, você acaba comprando em demasia, você compra em excesso. Você paga caro, o mercado está todo mundo comprando, naquele momento estava todo mundo comprando, então os preços são altos. Aí você acaba sobrando peça no estoque, e aí vem aquela briga constante da manutenção com os suprimentos, que a manutenção não soube se planejar, a manutenção não sabia o que queria, e é uma verdade, no fundo é uma verdade, e aí passa o resto do ano discutindo o que fazer com aquelas peças. Muitas delas acabam indo para leilão e tal. Então é um inconveniente. E diminuir a necessidade de grandes oficinas. Isso aqui é uma foto tradicional, né, de uma usina que fazia mini-reforma. Isso é um período de entre-safra, parece uma linha de montagem isso aqui, né? Você vê praticamente um barracão inteiro da oficina. Nessa usina especificamente, quando nós começamos a fazer o trabalho de mini-reforma, havia um projeto para construir um novo barracão ao lado desse, para poder dar suporte a implementos, a tratores e tal, porque o barracão principal não estava comportando. Quando a gente implantou o conceito da mini-reforma, não construiu mais esse outro barracão. Então, só o barracão principal foi suficiente, porque numa usina,
você, implantando a mini-reforma, você não precisa de no máximo 2 boxes, 3 boxes dedicados a colhedor. Não importa a quantidade de colhedoras que você tenha, mas de 2 a 3 boxes, ao invés de ter uma linha de montagem dessa aqui, né, tomando espaço, tomando tempo. E a turma capricha, né, pinta, deixa tudo bonito. Acho que tem que fazer mesmo, já que não tinha outra alternativa. Essa era uma usina, essa era outra, uma linha de montagem também, praticamente uma linha de montagem. Nessa outra, em 2014, essa foto é de fevereiro de 2014, era uma linha de montagem mesmo, inclusive muito bem planejado, né? Já que tinha que fazer a reforma, então a turma tinha a equipe de solda, a equipe de desmontagem, a equipe de montagem, a equipe que mexia com hidráulica, e aí vai, passava entre safra naquele sufoco danado fazendo isso, né? E nessas mini-reformas, essas reformas tradicionais, normalmente as máquinas são todas desmontadas. Isso é normal, essa foto aqui, ela é de 2013, você vê fotos dessa até hoje, a turma colocando nas redes sociais, né? Desmontamos a máquina, estão preparados para entre-safra, estão preparados para a reforma, então desmonta a máquina inteira e joga fora um punhado de coisa, né? Na reforma tradicional, quando você não tem uma visão de quando o teu universo é a safra, teu espaço de tempo é a safra, o mecânico, o pessoal de manutenção entende o seguinte: poxa, eu tenho que colocar essa máquina com uma disponibilidade elevada e tem que durar o máximo possível. Então, determinadas componentes, determinadas peças que poderiam ser reaproveitadas, a turma joga fora. Não, eu jogo, vou lavar isso aqui, vou tentar usar depois, e não usa. Gente, não usa. Eu já rodei esse Brasilzão de montão, de muitas usinas. Esse negócio de falar que vai reaproveitar peças, se você tiver que fazer isso, você tem que montar um baita no esquema de reaproveitamento, de almoxarifado, de controle, e não usa. Quando você faz a mini-reforma, você dá um pouco mais de tempo para aproveitar determinados componentes. Mangueiras, né? A turma joga fora, essa mangueira não vai aguentar a safra inteira. Com a mini-reforma, realmente não precisa suportar a safra inteira. Ela tem que aguentar pelo menos 1.200 horas, 1.500 horas, que é o espaço que a gente dá entre uma mini-reforma e outra. Isso permite com que você se arrisque um pouco mais na durabilidade dos componentes. Gente, isso na prática acontece muito. O custo de peças, o custo de CRM cai muito, o custo da peça cai bastante, porque você vai dando sobrevida para a peça. Aquela peça que você tinha expectativa de durar 3.000 horas, você já sabe que ela não precisa mais durar as 3.000 horas. Se ela durar 1.200 horas, já estamos no lucro, né? Isso acontece muito na prática, e eu vou mostrar números depois de custos, que vocês vão entender como isso impacta no custo do CRM de uma forma muito positiva. E é fácil você... Opa, desculpa, acho que eu voltei aqui. Né? Numa determinada usina também em 2013, esse era o barracão que já estava preparado para a reforma de entre-safra. Esse barracão é muito maior do que essa foto aí. Todas as peças compradas, todas as peças, né, armazenadas, muito bonito, por sinal, o trabalho aqui da turma de almoxarifado, tudo esperando para ser gasto na entre-safra. E o que fazia com aquilo que não gastava? Né? Não, trocava quase tudo, está aí mesmo, já comprou, está de graça a peça, né? Entre aspas. Então, é uma imagem que é antiquada, isso já não faz mais parte, não deve fazer mais parte da nossa gestão de frotas. Tá? E quais são os pilares da mini-reforma? Primeiro de tudo, cadê o Murilo? O Murilo deve estar por aí, ele me falou hoje cedo para não esquecer disso. Cadê o Murilo? Não dá para fazer mini-reforma, não dá para fazer um trabalho, não dá para fazer trabalho nenhum da manutenção se você não tiver o envolvimento da operação. Né? A frota não é da manutenção. Eu sempre falo, pessoal de manutenção, esqueçam, vocês não são a única bolacha do pacote, né? Vocês não são o mais importante para a empresa, vocês são muito importantes para a empresa, mas o que você está aqui, manutenção, é para dar disponibilidade para reduzir custo. E a operação e a manutenção tem que estar muito bem afinada no momento de decidir fazer mini-reforma, porque eu vou estar começando a safra, 20 dias depois de começar a safra, pessoal, me dá uma colhedora que eu vou parar para a mini-reforma. Se isso não estiver muito bem azeitado, você não vai conseguir. Então, a chance de fracasso é muito grande. Me lembro quando um colega me chamou para prestar uma consultoria numa usina no Paraná. Quem me chamou foi um colega que veio no seminário de 2014 aqui, que era o gerente de colheita e operação. A manutenção fazia parte da área dele. Então, partiu desse colega da operação, a necessidade de implantar mini-reforma. E deu muito certo por conta disso. Então, tem que ter um perfeito entrosamento com a operação. Tem que ter um forte planejamento, né?
A gente adota o conceito, quando a gente desenhou a mini-reforma, né, na apresentação original tem isso, a gente adotou o conceito do PDCA, que é o Plan, Do, Check, Act, né? Planeje, faça, cheque e age em cima daquilo que você considera que não foi um bom resultado e faça tudo novamente. Então, no começo, né, o conceito é exatamente esse: planejar, executar, checar o que está acontecendo e agir em cima daquilo que está dando errado para que na próxima você acerte. Você tem que ter uma equipe dedicada. Dedicada no sentido de que ela tem, lógico, compromisso, mas ela é uma equipe da mini-reforma. Gente, tanto mini-reforma quanto preventiva, e na verdade mini-reforma é preventiva, tem que ter uma equipe diferenciada. O mecânico da preventiva, o mecânico da mini-reforma, ele é diferente daquele mecânico que trabalha no nosso SAMU, né? Que é o caminhão-oficina nosso. Que é o cara que chega no campo, desmonta a máquina, arranca a peça, troca uma, tampa, dá um ponto de solda, amarra aqui e solta a máquina para trabalhar. Esse é o perfil do mecânico de corretiva que nós temos que ter, que são importantes para a empresa. O perfil do homem da preventiva, da mini-reforma, é diferenciado. Normalmente são os caras mais experientes, trabalham com planejamento, gostam de ler uma brochura, um catálogo, sabe o que vai acontecer no dia seguinte ao trabalho dele. O cara do campo não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Ele só sabe que a máquina vai quebrar. Então, o cara da preventiva, da mini-reforma, tem que ser uma equipe dedicada. E quanto mais exclusiva for essa equipe, e quanto mais madura for essa equipe, melhor os resultados a gente vai atingir. Tá certo? Tem que ter uma coordenação forte. É legal falar sobre isso. Já o tempo já está passando, está brincadeira, né? Em todas as usinas que nós implantamos mini-reforma, o projeto sempre começa com a escolha do coordenador. O coordenador da mini-reforma, quando eu falo coordenador, eu estou falando a figura que vai cuidar da mini-reforma. Pode ser chefe, pode ser o nome que vocês quiserem dar. O líder, né? O melhor resultado, um dos melhores exemplos que eu tive de mini-reforma, numa das usinas que a gente começou, por sinal, fui eu até que escolhi, era um líder de palhada, era um menino muito esperto, o nome dele é Tiago. Menino muito esperto, magrinho, um açougue, corria para lá e para cá, tinha uma visão de helicóptero da área dele. Eu falei, esse menino é o ideal para cuidar de mini-reforma para nós. Ele não entendia nada de manutenção, a não ser o básico, de manutenção. Mas ele tinha uma liderança nata, ele tinha uma capacidade de coordenação, ele era rápido, ele enxergava o todo e agia no local. Falei, esse cara vai dar certo. E, gente, por muito tempo, foi um dos melhores resultados de mini-reforma, foi enquanto na gestão desse menino, chamado Tiago, que hoje já cresceu, está numa outra atividade, foi promovido, tal, até pelos resultados que ele conseguiu mostrar para a empresa. Então, a escolha do coordenador, ela é fundamental, a boa escolha do coordenador. Gastem um tempo, quando vocês forem implantar a mini-reforma, gastem um tempo importante escolhendo a pessoa certa. Já vi projetos fracassarem porque achavam que o supervisor da manutenção podia cuidar da mini-reforma, porque o supervisor da oficina podia cuidar da mini-reforma, porque alguém... Não, se não for alguém dedicado, também como é a equipe, não funciona. Com o tempo, isso pode amadurecer. Temos exemplos de usinas que já fazem mini-reforma há 8, 9 anos, que o próprio mecânico, um dos mecânicos da equipe, é o líder da equipe. Então, ele tem toda a habilidade de trabalhar com o almoxarifado, com os suprimentos, com a operação. Então, ele já faz esse trabalho, naturalmente, ele se desenvolveu como líder. Mas é importante você ter, no começo do projeto, um coordenador específico para isso. Quantas mini-reformas a gente deve fazer? No mínimo 2 na entre-safra. Desculpa, no mínimo 2 na safra. A cada 1.200, 1.500 horas. E quantos dias a máquina fica na oficina? 3 dias. A mini-reforma é para durar 3 dias. Então, nós vamos fazer 2 mini-reformas, gastar 6 dias para substituir uma reforma de 30 dias que nós fazíamos? Exatamente isso, gente. Ângelo Banque deve estar por aí. O Ângelo não acreditava que a gente conseguia fazer em 3 dias. Nós mostramos para ele. Espero que ele tenha mudado de ideia. Cadê o Ângelo? Deve estar por aí. 3 dias. Não é só a Agroterenas que consegue em 3 dias. Olha o Ângelo lá, escondidinho lá no canto. Acredita agora, Ângelo? Mais ou menos. O Ângelo é incrédulo. Em 3 dias, você não tem problema com a operação. Porque você tem um compromisso com a operação de entregar 85% de disponibilidade, e a mini-reforma está incluída nisso. Depois eu vou falar sobre o conceito de disponibilidade. Mas nos 85% de compromisso que você tem com o Murilo, cadê o Murilo? Está em algum lugar aí? Está inclusa a máquina da mini-reforma. Então ele que se vire com os 85% que ele tem na mão. Ele que faça a safra dele. Você não pode abrir mão da manutenção preventiva, e agora eu estou falando daquela manutenção preventiva executada periodicamente na máquina no campo.
300 horas, 500 horas, depende de cada unidade, cada um faz de um jeito. Então, entre as mini-reformas, eles continuam fazendo a preventiva. São preventivas que devem gastar no máximo um período de trabalho, das 7 da manhã às 3 da tarde, 5 da tarde. Você precisa que isso continue existindo. Você precisa que a preditiva funcione muito bem. Os seus laboratórios de óleo, suas análises de óleo, suas contagens de partículas, seus fluxômetros para medir vazão e pressão da máquina, isso continua funcionando, porque é o que vai dar subsídio para a mini-reforma poder acontecer na hora do planejamento, que eu vou mostrar daqui a pouco. Você precisa de uma área de planejamento, cadê o IBAR? Está em algum lugar aí dentro, o IBAR, do PCM. Você tem que ter uma área de PCM bastante forte, que é a área que vai fornecer subsídios na hora da discussão do que fazer na mini-reforma. Então, ele tem os históricos, tem as trocas, o planejamento de troca de óleo, material rodante, o que aconteceu na mini-reforma anterior, as OS de pendência. A área de planejamento é que vai estar alimentando o coordenador da mini-reforma com as informações para ele saber que atitude ele vai tomar. Você tem que ter um setup rápido de componentes. O que é isso? Tem muita gente que fala, mas assim é fácil fazer mini-reforma. Se tiver tudo na mão, eu consigo. E exatamente isso tem que acontecer. Você tem que ter todos os componentes possíveis de serem trocados naquela mini-reforma. O planejamento, 2 semanas antes, que é o tempo que a gente escolhe, o tempo que a gente determina para fazer essa reunião de planejamento, em 2 semanas você tem checklist do mecânico, checklist do operador, histórico de manutenção, OS de pendência, preditiva. Você tem muita possibilidade de prever, de acertar no olho do furacão. Acertar 90% do que você vai fazer naquela máquina 2 semanas depois. Mas os 10% a gente administra na hora. Mas os 90% você tem condição de saber o que você vai trocar. Eu vou precisar do elevador, o elevador tem que estar lá montado, completo. Não é o elevador, o esqueleto do elevador para a hora que for fazer a mini-reforma montar. O elevador montado, o extrator primário, o extrator secundário, correntes, assoalhos, mangueiras, mangueiramento, parte elétrica, tudo. É um setup, é tirar um e colocar o outro, tá? Caixa de corda de base, eu tenho que ter de reserva, tudo. Tá? A lista de componentes é caixa de corda de base, divisor de linha, bombas, mangueiramento, se for o caso. Você tem que estar tudo isso na mão. Tá? Mas é muito caro. Não é caro, gente. Você só gasta uma vez. Motor diesel, eu me lembro muito bem de uma usina, onde o dono da usina, conversando comigo, não achava que devia ter motor de reserva. Ele tinha quase 30 colhedoras. Eu falei, gente, é um motor de reserva. No caso dele, já compensava ter 2 motores. Consegui convencê-lo, comprou um motor de reserva. Então, esse motor começou a circular na mini-reforma. Quando chegava o momento de fazer uma troca de motores, se fosse acontecer na mini-reforma, né, se tivesse uma condição de fazer isso na mini-reforma, o motor estava lá. Aconteceu entre uma troca de motor e outra, esse motor, tirar um motor e colocar o outro, o orçamento de reforma do motor chegou na mão do dono, ele falou que não podia gastar, não reformou o motor, batata, estourou uma máquina, parou uma máquina, ficou 30 dias com o motor, uma máquina parada com o motor reserva, estava com o step furado, O cara estava com o step furado e não tinha condição de seguir viagem. Então, você tem que ter uma gestão de componentes de reserva bastante ágil, bastante importante, e não se preocupe, a maior parte das usinas aqui já está renovando frota de colhedoras. Então, quando você for substituir uma frota, a máquina que você vai vender por 40, 50, 200 mil reais, vale uma máquina usada, só o motor vale 300 mil, 350 mil. Então, guarda esse motor, mantenha ele reformado, o elevador, os componentes todos, e vai usando isso para você poder fazer o setup rápido. Isso é que permite você fazer, isso é uma das coisas que permite que você faça a mini-reforma em 3 dias. Porque eu sempre falo, mini-reforma não é o momento de consertar nada, é o momento de trocar componentes ao invés de consertar componentes. Não se admite você chegar numa mini-reforma, saber que precisa trocar o radiador, você tira o radiador e manda consertar, você tira uma bomba e manda consertar a bomba. Demora 30 dias, como demorava antigamente. Então, se você já sabe, previamente, que você já discutiu há 2 semanas atrás, que você vai precisar de uma caixa de corda de base, que a caixa de corda de base que vai ser colocada esteja pronta no dia da mini-reforma. E assim para o elevador, assim para o motor, assim para todos os componentes. Você tem que ter um apoio forte da área de suprimentos, e eu digo mais, gente. Quando a gente começou com o projeto mini-reforma, a dúvida que todo mundo tinha era, mas não vai dar certo, porque os suprimentos, almoxarifado não tem a peça, o comprador não vai comprar a peça, e aí vai travar o projeto. Em nenhuma usina que nós implantamos mini-reforma até agora, a área de suprimentos foi problema. Em nenhuma. Sabe por quê?
porque tem planejamento. O que eles cobram da gente o tempo todo é: vocês não se planejam, vocês não sabem o que vocês vão gastar, você compra e não usa, você não sabe o que você pede errado, né? A gente está cansado de ouvir isso aí. Quando você fala para o cara dos suprimentos 2 semanas antes o que você vai precisar e pede exatamente aquilo que você precisa, ele te entrega na mão quando você for fazer a mini reforma. Então esse apoio da área de suprimentos é fundamental, e ajuda a limpar um pouco a imagem da manutenção, né? Que é uma área que não planeja, que é uma área que quer tudo para ontem, né? Então dá uma melhorada legal. Quais são os pilares da mini reforma? Eu vou passar meio rápido, porque eu estou vendo que eu já estou atrasado, o Dalben está incomodado lá já. Um momento só. Perdão, gente. Quais são os pilares? Bom, já falamos dos pilares, desculpa. Do planejamento, eu queria só botar essa foto aqui. Essa foto é de 2012, se eu não me engano. 2012, 2013. Foi uma das primeiras reuniões de planejamento que nós fizemos para a mini reforma. Então, quem participava dessa reunião? Planejamento, estou falando o tempo todo, é uma reunião onde participa o coordenador. Aqui nessa reunião estava o supervisor da colheita, supervisor de manutenção, coordenador de posto de serviços, almoxarifado e compras junto aqui, liderança de campo e operadores. Ah, mas é muita gente. É realmente muita gente. Por um primeiro momento, é didático isso aqui. É importante colocar todo esse povo na sala. É importante que o operador tenha a oportunidade de falar numa reunião dessas o que tem a máquina deles. Eu tive em 2 oportunidades onde o operador passou a reunião inteira quietinho. Acabou a reunião, virado para aí, daí, você não tem nada para falar? Tenho. O CACB dessa máquina não funciona. E ninguém previu isso, o checklist do mecânico não estava vendo isso, o checklist da própria operação não previa isso. O operador, na última hora, trouxe uma informação importantíssima, que se não fosse, se ele não tivesse tido essa oportunidade, certamente a máquina ia sair, ou então ia descobrir o problema do CACB, e aí não ia ter componentes para isso. Então, a participação do operador é muito importante, porque esse operador é quem vai cuidar da máquina depois, ele vai ser o operador mantenedor dessa máquina. Ele vai ver a importância que a manutenção dá, como a manutenção trata o planejamento, ele vai sentir uma peça fundamental, porque tudo que está sendo feito é para a máquina dele. Então, a presença do operador nas reuniões de planejamento, você pode, com o tempo, ele não ter necessidade do supervisor da manutenção estar aqui, do supervisor da colheita, talvez um líder de operação no campo, mas você tem que ter o operador, você tem que ter o coordenador, você tem que ter alguém de suprimentos, tá? Essa reunião não é para demorar mais do que 1 hora, ela acontece 2 semanas antes da máquina entrar na oficina e são discutidos todos aqueles assuntos que a gente já comentou alguma coisa. Eu vou detalhar um pouco mais o que se discute nessa reunião de planejamento. Nessa reunião que a gente põe em prática a questão do PDCA, né, do planejar, fazer, checar e agir, você programa a imobilização da máquina, é o primeiro, é a básico. A máquina vai entrar na minha reforma? Vai. Está no planejamento, o PCM já avisou que essa máquina vai ter que entrar semana que vem. Máquina segunda-feira tem que estar na oficina, beleza? Segunda-feira tem que estar na oficina. Aconteceu e continua acontecendo em vários lugares. Eu já vi a oficina toda preparada, parecia um box de Fórmula 1, toda preparada com as ferramentas e tal. Segunda-feira de manhã, cadê a colhedora? Não estava lá a colhedora. Aí foram correr atrás da colhedora, o pessoal da operação estava com essa máquina numa determinada, um conceito de máquina de reserva, da reserva, alguma coisa assim. O pessoal da operação parou a máquina na sexta-feira, lavou a máquina no sábado, largou a máquina no pátio no domingo, não avisou ninguém que a máquina estava pronta. Segunda-feira de manhã, a oficina estava esperando a máquina e ninguém avisou. Então, não teve uma interação entre operação e manutenção. A máquina foi entrar na oficina às 11 horas da manhã. Já perdemos 4 horas importantes. Então, essa discussão, naquela reunião de planejamento, é definido isso também. Qual máquina que vem, quando ela vem, e quem é o responsável por colocar a máquina no lavador. O box do lavador que vai lavar essa máquina de madrugadinha, quando ela chegar, já está disponível para isso. O lavador já está pronto para isso, né? O sabão está lá, a energia elétrica está lá. 7 horas da manhã, essa máquina tem que estar lavada na mão dos mecânicos na oficina. É planejamento, é envolvimento, é comprometimento da equipe. Você tem uma estrutura dedicada para isso. Então, você tem os mecânicos exclusivos para isso, você tem o box da oficina, ferramentas, o transporte da máquina. Nessa reunião se leva o checklist da operação, o checklist da manutenção, que é aquela verificação que o operador faz no campo e que o mecânico vai antecipadamente também para enxergar algumas pendências para que já se programe com peças e com serviços, né? Eu pulei alguma. E quais peças e componentes devem ser trocados? Então, aí entra a questão do PCM e dos históricos. Então, o que aconteceu
com essa máquina a última vez que ela entrou na mini-reforma? O que ficou de pendência? Quais são as OS de pendência que essa máquina tem entre uma mini-reforma e outra? Qual o histórico de manutenção? Olha, uma caixa de corte base aqui na empresa, ou uma bomba está durando 5.000 horas, essa bomba está com 4.500 horas, ela não suporta até a próxima mini-reforma. Então, nós vamos trocar ela na mini-reforma. Ah, vamos jogar 1.000 horas fora? Vamos jogar 1.000 horas fora. O que reduz custo, gente, além de você gastar pouco, é produzir bastante. Quanto mais disponível tiver essa máquina, mais eu sou efetivo na gestão de custos. As preditivas todas analisadas, então na análise de óleo está lá pronta, já sabemos como está o óleo do motor, como é que estão o estado das bombas. As pendências da mini-reforma anterior, a organização dos componentes de reserva, já falei lá em cima do setup. Nessa reunião se discute os gargalos também, né, que teve na outra mini-reforma de uma outra máquina que saiu, né, da semana passada. A turma falou, moçada, a operação, faltou, a máquina está na hora aqui. Os suprimentos, é raro acontecer, mas não chegou a peça. O mecânico, na hora que foi precisar, tiraram ele para socorrer uma máquina que estava no campo. Então, isso é discutido. Você supre, né, deixa tudo planejado para essa atividade, corrige os gargalos, então vamos corrigir aquilo que está dando errado para a gente não errar de novo. Por quê? Porque a principal vantagem, e aí, repito, né, quando nós começamos a mini-reforma, nós enxergávamos uma série de necessidades que a mini-reforma poderia, uma série de problemas que a mini-reforma poderia suprir. Com o tempo, a gente percebeu que o principal, calma, Dib, a gente percebeu que o principal benefício da mini-reforma era manter a disponibilidade elevada. Então, a disponibilidade de manutenção, viu, Ângelo? Disponibilidade de manutenção, não é disponibilidade mecânica. Disponibilidade de manutenção alta e constante, favorecendo o aumento da produtividade dos equipamentos. Disponibilidade alta e constante, desafiando a operação a buscar ganhos na performance das atividades mecanizadas, reduzindo custos. Lembra, eu entreguei a disponibilidade elevada, com custo CRM bem administrado, cabe à operação usar esse recurso para que a gente reduza custos. Estamos acabando, Dib. Eu peguei, eu vou mostrar para vocês agora alguns gráficos de histórico de disponibilidade, que são das unidades da Agroterenas. A Agroterenas é um grande fornecedor de cana, que fornece quase 6 milhões de toneladas de cana, 5 milhões em São Paulo, quase 5 milhões em São Paulo e 1 milhão no Mato Grosso. Foi lá que começou tudo, então lá nós temos bastante segurança dos números. Então nós pegamos aqui a disponibilidade na safra 18 e 19, disponibilidade de colhedores. Começou com 84, 82, 80, 81, deu um crepezinho aqui, voltou no 81, 89, consideramos que estava legal. Deu para essa caída aqui, deu conversa, deu trabalho, tivemos que corrigir isso, foram falhas na gestão, mas a gente manteve a disponibilidade quase constante. Isso 18, 19, 19 e 20 a coisa já ficou bem melhor, 91. Lembrando que, faço questão de dizer o seguinte, disponibilidade de manutenção é tudo. Se está lavando a máquina, considera como indisponível. Não existe, para mim, no meu conceito, manutenção de oportunidade. Então, aquele negócio de dizer, parou a usina, então não considera como indisponibilidade. Isso é uma forma de querer maquiar o número para ficar bonito, para ganhar prêmio. Tá? Choveu, então a operação não está precisando da máquina. Então, a manutenção mexe na máquina, não conta como indisponibilidade. Não. Aqui, nas apresentações que eu estou fazendo aqui, disponibilidade é toda aquela atividade que a manutenção intervém na máquina, independente se estão precisando da máquina ou não. Tá? Tem usinas que têm 2 ou 3 unidades, pode ser que tenha uma usina parada, aquela máquina pode servir para outra. Então, para facilitar, para não ter problema, para não ter mascaramento, para não chamar de manutenção de oportunidade, tal, a gente coloca tudo na mesma análise. Então, parou a máquina, tem que ser, vai abastecer a máquina está em mini-reforma, está indisponível. A máquina está em preventiva, está indisponível, tá ok? Na unidade 2, desculpa, na unidade, eu pulei alguma coisa aqui. Na unidade 2, na safra, essa é a outra unidade da empresa, aqui é na usina Maracaí, tá? Das colhedoras, fornece cana para a usina Maracaí. Como é que estava lá em 18 e 19? Começou com 89, 89, 86, 83, deu uma quedinha aqui de novo, no mesmo período que aconteceu na outra também, 84, 84. Excelente esse número de disponibilidade. Não é fácil manter disponibilidade em 90% o tempo todo não, viu gente? Em 19 e 20, a mesma coisa, 89%, 89, 92, 90. Disponibilidade, todas as vezes que a manutenção botou a ferramenta na máquina,
caiu, a indisponibilidade foi marcada. Então, aqui está tudo realmente, tá? 19 e 20, 20 e 21, a mesma coisa. E aí, onde tudo isso impacta? O Ângelo faz um trabalho bacana da CIS, fazer propaganda um pouco para o Ângelo aqui. A CIS tem um trabalho de benchmark, de custos, de KPIs, bastante interessante. A Terenas faz parte desse trabalho, acho que uns 4 anos, alguma coisa assim. E dos últimos 4 anos, gente, o número de custo de CRM da Terenas está em primeiro lugar nos comparadores do Ângelo aqui. Tá? Então, aqui, um CRM de 11,01 numa unidade, 12,011 na outra, a média de 11,55 no grupo. Esse é um número muito bom, tá? É um número muito difícil de ver no mercado. Esse é um número excelente. Você entrega esse número para a operação, a manutenção faz o CTT dela. Os números de CTT também são muito bonitos, tá? Porque o custo do CRM... E outra coisa, só me lembrar, que não vou fugir desse assunto. O conceito da mini-reforma é conceito da preventiva. Então, ele serve para o restante da frota também. Só que você não faz mini-reforma em caminhão, mas você mantém a reforma do caminhão, a disponibilidade do caminhão constante, fazendo preventivo nele constantemente. O objetivo, lembra, o primeiro objetivo é eliminar a reforma de entre-safra. No primeiro, em 18 e 19, o CRM era aquele. Em 19 e 20, a Terenas continua campeã com os números de CRM, 10,01, 10,84, CRM, custo de reparo e manutenção, 19 e 20. 20 e 21 continua na frente, e 21 e 22 continua na frente, porém aqui, gente, nós já temos, fazer um spoilerzinho do que o Ângelo vai falar amanhã, já tem impacto aqui já de custo. Vocês viram que lá atrás foi 10, alguma coisa, já está 13, 14, que é muito por conta do que o Ângelo acho que vai ter que falar amanhã, que são os custos decorrentes da Covid, decorrentes da falta de peça, de chip, aquela coisa toda. E é isso. E aí, gente, rodando nas redes sociais, você ainda vê muitas usinas que fazem, né, questão de, na entre-safra, quando fazem a mini-reforma, depois parar e mostrar todas as máquinas bonitas, fotografadas. É bacana isso, mostra capricho, mostra zelo e tal. Mas esse conceito já está ultrapassado, gente, tá? Mexer reformar a máquina, gastar uma fortuna na máquina achando que você está fazendo um bom negócio, isso está super ultrapassado. É bonito para tirar fotografia, né, para aparecer no LinkedIn, para aparecer no Instagram, mas não é um conceito econômico, não é um conceito que vale a pena ser defendido. E aí tem várias usinas, várias fotos desse sentido, e eu defendo que isso é totalmente errado, que isso não agrega valor nenhum para a empresa. É isso, Dib, é isso, gente. Eu acho que eu esgotei o tempo aqui, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez e voltar aqui entre hoje e amanhã, a gente pode conversar um pouco mais, tá bom? Obrigado e boa mini-reforma para quem vai começar a safra daqui a pouco.